Orar, nós trazemos essa palavra do Senhor. Pai santo, querido e amado, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Espírito Santo, Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava ali em Jesus Cristo, eu te peço nessa manhã que tu alcance essa pessoa agora, essa pessoa que está em frente a essa TV, meu Deus, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, Pai, transmitida por este homem que precisa de ti todos os dias da vida. Espírito Santo, toca nesse coração, toca nessa alma, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui a palavra nos traz o chamado de Levi, um homem que estava ali sentado, segundo ali, aquela época, um homem que não era bem visto pelas pessoas, um homem que, ao invés de ajudar o povo, tirava do povo, Levi, que Jesus então chama ele para um convite especial, um convite para segui-lo. E nessa manhã, Jesus, ele também te lança esse convite. Eu quero trazer o tema dessa mensagem, é um convite que vai mudar a tua vida. Nessa manhã nós vamos entrar nesse convite que ele vai mudar a tua vida. Mas eu quero te trazer alguns passos. O versículo 14 diz o seguinte: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, ele disse: siga-me. Jesus automaticamente, ali ao ver aquele homem, Levi, ele então, meus irmãos, ele diz para ele: siga-me. Esse convite, ele vai te convidar para uma decisão rápida. Esse convite, ele envolve uma decisão rápida. Eu preciso pensar se eu quero então receber esse convite de Jesus para seguir ele ou não. Ali Levi, meus irmãos, ele não pensou duas vezes. Ele imediatamente, por conhecer quem era Jesus, eu tenho certeza que você de casa já sabe quem é esse Deus poderoso. Nós já sabemos quem é Jesus, meus irmãos. Eu pergunto aqui que você está me acompanhando: você conhece Jesus? Conhece? Aquele que cura, aquele que salva, aquele que faz milagres, ou já fez milagres na tua vida. Então nessa manhã ele te lança esse convite: siga-me. Siga-me, que eu tenho algo especial para ti, eu tenho algo fenomenal. E Levi, Mateus, ele não pensou duas vezes, ele se levantou e seguiu Jesus. E nessa manhã Jesus, ele te convida. Jesus, ele está te chamando para esse convite especial. Agora, o que é seguir? Seguir, meus irmãos, é acompanhar um caminho. É acompanhar por um caminho, então se dirigir a uma direção. E Jesus nessa manhã, ele está te convidando: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez essa manhã você esteja em casa sofrendo problemas, adversidades na sua família, problemas, adversidades no teu casamento, problemas com teu filho, com tua filha, com teu marido, com tua esposa, com alguém de casa. Algo profissional na tua vida não está indo bem. Então Jesus, ele te diz: ei, você que está aí, me segue, que a tua vida vai mudar. Foi assim como ele fez com Levi. Ele chamou Levi: Levi, vem, me segue. Levi já conhecia Jesus, porque ele já tinha ouvido falar deste homem que estava transformando a humanidade. Ele estava transformando quem então passava ali, e Jesus vinha fazer milagres, curava. A fama de Jesus se espalhou. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou aonde ele passava. Todos queriam seguir Jesus, pelo jeito dele, pelo jeito de tratar, pelas curas, pelos milagres, e por saber que ele era o grande Salvador da humanidade. Aqueles que esperavam um Salvador. Então Jesus, ele chega para Levi e diz: ei, vem, me segue. E Levi imediatamente ele se levantou. Eu vou ler mais uma vez. Quando ia passando, Jesus aqui fala, quando Jesus ia passando, ele viu Levi. Viu um homem o quê? Que não era bem visto na sociedade. Alguém que poderia falar assim: esse aí é ladrão. Ao invés de ajudar, ele está retirando de nós. Era alguém que não era bem visto na sociedade. Talvez você que esteja me assistindo aí do outro lado não é bem visto na sociedade. As pessoas te conhecem como um ladrão, malfeitor,
algo que a sociedade já discriminou e deixou de lado. Então Jesus, ele te diz nessa manhã: vem e me segue. E o texto diz: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele era coletor de impostos, então ele cobrava muito mais além do que aquilo que era permitido, para poder guardar no seu bolso e tirar daquelas pessoas. Ele disse: siga-me. E o texto diz, ele pensou, não, ele fala assim, ele pensou primeiramente para depois seguir. Não, ele fala, ele se levantou e o seguiu. Então, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, Jesus, ele te faz esse convite. É um convite que vai mudar a tua vida. É um convite que vai mudar a tua história. Aquela pessoa que a sociedade já então desprezava, hoje já não vai ser mais assim. Então ele te fala nessa manhã: vem e me segue. Imediatamente aqui fala que Levi se levantou e o seguiu. Siga-me. Então, seguir é tomar um caminho, uma direção. Talvez nessa manhã você não sabe qual o caminho que seguir. Você está perdido na vida, perdido no mundo e perdido sem direção. Mas Jesus, ele te lança esse convite: vem que eu vou te dar direção, eu vou dar direção para a tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, decisão é um ato de escolha. A nossa vida, ela é feita de decisões. E qual é a decisão que você toma nessa manhã? Jesus, ele está entrando na tua casa. Jesus está entrando no teu lar. E ele te lança então esse convite: tome essa decisão de me seguir. A tua história vai mudar. A tua história, a história na tua casa, na tua vida vai mudar. E Jesus então nessa manhã, meu irmão e minha irmã, ele diz: você tem uma escolha de me seguir ou não. Todos nós temos uma escolha de então seguir Jesus ou então ver o tempo passar. Um dia nós vamos embora. Vamos passar desse plano físico para o plano espiritual. E você sabe onde é que você vai? Você sabe qual é a direção que você vai? Jesus, ele te diz nessa manhã: eu quero te dar uma direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Nós só vamos chegar até Deus porque nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ninguém chega ao Criador, ninguém chega ao Pai, porque nós somos filhos de Deus. Ninguém chega ao Pai se não passar por Jesus Cristo de Nazaré. E ele nessa manhã, meu irmão, minha irmã, ele te diz: quer vir até o Pai? Então me siga. E essa decisão deve ser igual à decisão de Levi. A palavra de Deus diz: ele se levantou e o seguiu. Ele não pensou duas vezes. Deixa eu primeiro pensar se vai valer a pena ou não seguir Jesus. Levi era um homem ali que ele não pensou duas vezes. Imediatamente ele seguiu então ali Jesus Cristo de Nazaré. E esse convite nesta manhã também eu quero lançar para você que está nos acompanhando em casa, que esse convite, o primeiro ponto é que ele envolve uma decisão rápida. Uma decisão instantânea de você então aceitar, agarrar a oportunidade. A nossa vida era feita de oportunidades. E chegou na tua casa a oportunidade da salvação. A oportunidade de você alinhar a tua família, alinhar os teus projetos. E Deus, ele quer isso para a tua vida. Então também, meu irmão, minha irmã, esse convite que vai mudar a tua vida, o versículo 16 diz o seguinte: 16 diz o seguinte: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Vou ler mais uma vez. O versículo 16 diz: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Essa decisão também, esse convite, meu irmão e minha irmã, ele irá envolver dificuldades também. Irá envolver talvez um pouco de discriminação de algumas pessoas com você. Olha só, o texto diz que Jesus comia com pecadores e publicanos. Pode-se falar, era uma classe de pessoas que era desprezada. Ninguém queria andar ali com publicanos e pecadores.
Ninguém. Mas Jesus era um homem diferente. Aqui no final diz que ele não veio para os que os são, não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para os doentes. Então Jesus andava no meio dessa classe. Então essa decisão, talvez na tua vida, vai envolver discriminação por parte de algumas pessoas. Agora tu quer servir Jesus, tu não vai mais andar com a gente. É uma decisão rápida. É uma decisão rápida, mas uma decisão que envolve também, meu irmão, também um preço. Tudo na vida tem um preço. Para você estar hoje assistindo esse canal de televisão, você paga um preço. Que preço? A energia da tua casa, o teu tempo. Então tudo na vida existe um preço. E sei que Jesus também, ele tem um preço. Mas eu te digo uma coisa, que esse preço é fenomenal na nossa vida. E você, talvez ao aceitar e seguir Jesus, as pessoas podem te discriminar. Você vai ter que pagar um preço de não se envolver também com as coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos abster das coisas do mundo, do sistema que esse mundo traz. Porque a palavra de Deus diz que o sistema jaz o maligno, o mundo jaz o maligno, é o sistema que rege esse mundo. Meu irmão, então Jesus, ele te convida nessa manhã. Convida para você, então, tomar essa decisão. Porque o Evangelho, ele é cruz. E o que é cruz? Cruz, ela pesa. A cruz de Jesus, ela foi pesada. A nossa cruz, ela pesa. Mas eu quero te dizer uma coisa, que vale a pena. Vale a pena. A tua história vai mudar. A história da tua família vai mudar. A história lá dentro da tua casa vai mudar. Porque Jesus vai fazer parte da tua história. Jesus vai fazer parte da tua vida. Jesus vai fazer parte da tua vida. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, ele é cruz, existe um preço. Então aqui a palavra de Deus diz: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus pagou um preço. Jesus pagou um preço. Ele era discriminado por alguns que eram chamados religiosos. Os religiosos. Jesus te convida, mas existe um preço que vale a pena então pagar. Meu irmão e minha irmã também, nessa manhã eu quero te dizer que esse convite, um convite que vai mudar a tua vida, esse convite que vai mudar a tua vida também, ele exige aqui no versículo 17 diz: tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse convite é para pecadores. Ah, pastor, eu não sei se Jesus vai me aceitar. A minha vida é tão assim, meio desarrumada. Será que Jesus me aceita? Eu tenho uma vida tão feia, tão suja. A minha história, será que Jesus vai se agradar? Meu irmão, o texto diz que Jesus respondeu para eles: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Todos nós somos doentes. Todos nós somos o quê? Pecadores. E precisamos da graça de Deus. A minha história no passado, com festa, uma vida que não agradava a Deus, uma pessoa que já estava perdendo assim a credibilidade na sociedade. Hoje Jesus nos coloca à frente na obra dele. Jesus escolhe pecadores. E aqui esse convite é para pecadores. Se você é pecador, eu sou pecador. É por isso que eu aceitei esse convite. Eu sou pecador e você. Todos nós somos. Então o convite de Jesus é para quem reconhece que é pecador. É para quem é pecador. O chamado é para pecadores. E somente Jesus, ele foi perfeito. Só Jesus, meus irmãos, é perfeito. Todos nós erramos. Jesus, ele fala que quando ele convida nós, ele nos convida, ele apaga todo o nosso passado. Teu passado talvez não seja uma história que seja boa. Mas Jesus, ele te diz nessa manhã que ele apaga todo o teu passado. Ele joga no mais profundo abismo.
Ele não se lembra do teu passado. É uma vida nova. É uma vida nova. É uma nova vida. Jesus, ele perdoa os teus pecados. Essa manhã Jesus está entrando na tua casa e está dizendo: eu te perdoo. Tu quer me seguir? Então vem, porque eu te perdoo. Eu te perdoo. Jesus, ele te chama como você está. Jesus te chama nesse exato momento como você está, como você é. Então ele te chama nessa manhã. Você que é pecador, você que precisa da graça de Deus, você que precisa desse convívio, dessa conexão com o Criador, dessa conexão com o Pai, ele te chama nesta manhã para você então vir. Se você reconhecer que é pecador, na sua casa, se você reconhece que você realmente precisa de Jesus, eu te convido nessa manhã para você fechar os teus olhos agora e nós juntos vamos orar. Nós vamos orar e nesse exato momento você vai repetir as palavras que eu vou falar. Com certeza você vai sentir algo diferente, porque Jesus, ele está aí na sua casa, porque ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui em muitos, e eu e você na sua casa. Quantas pessoas estão acompanhando agora esse canal de televisão, acompanhando esta mensagem? Então nesse exato momento eu te peço, feche os teus olhos juntamente comigo, que nós vamos orar pela tua vida, e você vai repetir as palavras que eu vou falar. Repita comigo: Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, faz de mim a pessoa que tu queres que eu seja. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus, meu Deus, que tu esteja, Espírito Santo, continua tocando no coração deste homem, desta mulher, essa pessoa que está nesse exato momento assistindo esse canal de televisão. Pai, esse convite é para essa pessoa. Eu sei que agora, nesse exato momento, tem pessoas, Pai, que estão aceitando esse convite de te seguir. Esse convite é para pecadores, Pai. Pessoas, meu Deus, que precisam, que reconhecem, meu Deus, que precisam, Pai, da tua graça. Assim como chegou até nós, sobre o Aviva Altamira, todos que fazem parte, Pai, todos nós temos uma história, Pai, uma história no passado, mas Tu nos chamou como chamou Levi, um homem que não era respeitado, Pai, ali, pelo próprio povo dele, Pai, porque ele pertencia a um povo, então ele era chamado de uma pessoa que traiu ali, Pai, aquele povo, porque fazia algo que não agradava. Ó Deus, então nesse exato momento eu te peço, alcance o coração deste homem, dessa mulher, nesta manhã, que tu venha, meu Deus, então habitar nesse coração, que hoje à noite essa pessoa, Pai, que está assistindo esse canal, possa estar conosco e lá entregar a sua vida, Pai, no Aviva Altamira, Pai, porque é algo que nasceu no teu coração, Pai. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Se você crê, você diga amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Esse é o nosso Aviva Altamira. Vou passar agora para o nosso grande amigo, pastor Pedro, que vai trazer mais para você. Muito obrigado, Deus abençoe.